Estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, usando o livro do mesmo título, O que é o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Recapitulando a aula passada, o visitante diz o seguinte: como é que o homem pode aproveitar a vida dele se ele não se lembra de nada daquilo que ele viveu nas outras vidas, né? E Allan Kardec responde o seguinte: isso é uma dúvida plausível, uma dúvida concreta, uma dúvida boa, uma boa pergunta, porque mostra que você não compreende, não leu, não estudou o espiritismo, não conhece a doutrina espírita, né? E quando você estuda e você obtém suas respostas, você acaba recebendo mais e mais perguntas. Vem mais perguntas, né? Cada vez que você vai encontrando as respostas. E ele diz o seguinte, que as pessoas, quando elas estão numa vida nova, elas não se esquecem das vidas passadas. Entretanto, para que elas possam ter uma vida melhor, né, elas precisam recomeçar do zero para que elas aprendam novas coisas. E vem intuitivamente os conhecimentos das vidas passadas nessa vida nova. Ela não é completamente apagada dessa vida nova. Você tem uma intuição do que você aprendeu na vida passada. E aí ele diz o seguinte, que ao voltar para a vida espiritual, você vai estar melhor ainda do que você veio para essa vida material, porque você já vai ter aprendido mais coisas, né? Devido ao sofrimento e ao trabalho que você teve na vida material, você vai levar coisas boas à vida espiritual, né? E a próxima vida que você tiver, que você escolher, vai ser um novo recomeço, uma nova experiência, né? Você nunca vai ter uma experiência igual a outra, você vai ter experiências diferentes para adquirir habilidades diferentes. E por exemplo, uma pessoa que vem numa vida nova, ela é aos olhos do mundo uma pessoa nova, um homem novo, uma mulher nova. Porém, aos olhos de Deus, ela é um espírito reabilitado, que, né, está livre das memórias de um passado ruim e pode viver com mais liberdade, porque aí você vai ter um novo ponto de partida, porque suas dívidas anteriores vão estar pagas e você só tem que ter o cuidado para não adquirir dívidas novas, não fazer o mal, né? Tentar fazer o bem ao máximo que você puder. E assim você vai gradualmente progredindo como espírito, como ser humano. E aí, por exemplo, ele dá um exemplo, né, na família, que podem nascer na mesma família duas pessoas que se odiaram numa vida passada para que elas possam aprender a se amar. Né? Se elas se lembrassem que elas tiveram ódio uma pelas outras, elas não conseguiriam se amar nessa vida nova, né? Bom, agora a gente vai para a aula de hoje, que são os elementos de convicção. Convicção seria de como convencer as pessoas, né? Quais são como é que a gente pode convencer os outros de que o espiritismo é uma ciência, de que como a gente pode convencer que a vida após a morte existe, não é? Que a gente não morre, que a gente é imortal. E aí vem o visitante e pergunta o seguinte: convenho, ilustre amigo, que do ponto de vista filosófico, quer dizer, nas ideias, no pensamento, né, a doutrina espírita é perfeitamente racional. Então, para o visitante, ele acha que faz sentido tudo aquilo que o espiritismo fala. E ele diz assim: porém, entretanto, contudo, mas fica sempre de pé a questão das manifestações, quer dizer, do que a gente pode ver, né? Daquilo que é concreto, daquilo que a gente pode comprovar, né? Todo mundo pode ver e tal, do fenômeno físico. E aí ele diz: essa questão, né, das manifestações, que não pode ser resolvida senão por fatos, né? A gente precisa ver para crer. Ora, é a realidade destes que muita gente contesta, e não deveis achar extraordinário o desejo que vos manifestam de testemunhá-los. Quer dizer, que as pessoas
tem mesmo que ter esse desejo de ir até os espíritas e falar, cadê os espíritos? Onde é que estão eles? A gente quer ver a mesa mexer, a gente quer ver a cadeira flutuar, a gente quer ver o espírito na nossa frente, ouvir o que ele tem para dizer, a gente quer ver para crer, em outras palavras. E aí Allan Kardec diz o seguinte: acho muito natural. Todavia, entretanto, contudo, porém, como eu procuro que eles sejam aproveitados, quer dizer, que você tire proveito daquilo que você está testemunhando, explico que em condições convém que cada um se coloque para melhor observá-los e, sobretudo, compreendê-los. Em que condições? Em que condições a pessoa está para poder observar esses fenômenos e compreender esses fenômenos? Quais são as condições dessas pessoas? E aí ele diz o seguinte: ora, quem não aceita essas condições, então é preciso de condições, você precisa ter uma condição correta para poder observar. Quem não aceita essas condições que Allan Kardec coloca, mostra não ter sério desejo de esclarecer-se, e com tal pessoa é inútil perdermos tempo. Quer dizer que a pessoa não está sério ali, está por curiosidade, é um curioso, né? Convireis também que seria singular, seria único, seria estranho que tão racional filosofia tivesse saído de fatos ilusórios e controvertidos. Quer dizer, ia ser uma coisa assim muito esquisita, uma filosofia tão maravilhosa, tão racional, tão importante, né? Fosse algo que viesse de uma coisa esquisita, de uma coisa de ilusão, fantasia, de conto de fada. E aí ele diz o seguinte: em boa lógica, a realidade do efeito implica a da causa que o produz. Então existe uma causa inteligente para um efeito inteligente. Então a realidade desse efeito precisa de uma causa, né? Não pode ser um efeito que vem de um truque de mágica, né? Se um é verdadeiro, a outra não pode ser falsa. Se o efeito é de verdade, não for um truque de mágica, a causa não pode ser falsa. Por quê? Onde não há árvores, não se pode colher frutos. Aí ele faz uma analogia a essa frase. Você não pode colher nada se não tiver sido plantado nada. Então você não pode existir um efeito inteligente sem uma causa inteligente. Nem todos, é certo, testemunharam os fatos porque não se colocaram nas condições precisas para observá-los. Não tiveram a paciência e a perseverança exigidas, não é? Então, vamos supor, dar um exemplo, né? Imagina que você é um biólogo, você estuda os pássaros exóticos, aqueles pássaros raros, né? Se você não tiver paciência e perseverança para avistar um pássaro raro nas condições corretas de avistar esse pássaro, sei lá, tem que ir lá na Amazônia, tem que ir na África, tem que ir na Austrália. Como é que você vai querer testemunhar um pássaro raro, querer estudar a vida dele, né? A pessoa pode falar, eu gosto de pássaro raro, mas não se dá ao trabalho de enfrentar todas as condições que são necessárias para estudar, para ter o estudo. E aí ele continua dizendo assim: mas isso também se dá com todas as ciências. Se você, por exemplo, o que uns não fazem, né, é feito por outros. Quer dizer, porque você gosta de pássaros raros, mas não quer estudar, alguém que gosta de pássaros raros e vai estudar vai conseguir observá-los, né? Todos os dias aceitamos o resultado dos cálculos astronômicos sem que nós mesmos os façamos, né? Tantas coisas que a ciência descobre que a gente não se dá o trabalho de procurar, de estudar. Seja como for, se achais a filosofia boa, podeis aceitá-la como aceitaríeis outra qualquer, conservando vossa opinião sobre as vias e meios que a ela conduziram ou ao menos
não admitindo senão a título de hipótese até mais ampla constatação. Quer dizer, você gosta dessa filosofia, tudo bem. Fica aí com a sua opinião sobre ela e depois, se você quiser ir mais a fundo, estude, né? E depois vai constatar por você mesmo. Os elementos de convicção não são os mesmos para todos. O que convence a uns não produz impressão alguma em outros. Assim sendo, é preciso um pouco de tudo. E, porém, um engano crer-se que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que não é só ver para crer. Às vezes as pessoas podem ver e não estão entendendo absolutamente nada do que elas estão vendo e pensar que é tudo uma brincadeira, um truque de mágica, né? E aí ele continua. Notei que em algumas pessoas os mais importantes fenômenos não produziram a menor impressão, ao passo que uma simples resposta escrita venceu todas as dúvidas. Quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais extraordinário ele é, mais suspeitas desperta e mais o pensamento se esforça para lhe dar uma causa vulgar, uma causa comum. Se ele, porém, for compreendido, é logo admitido por ter uma razão de ser, desaparecendo o maravilhoso e o sobrenatural. Quer dizer que o espiritismo ele não quer criar coisas fantásticas, né? Coisas que a ciência não pode explicar. Não, ele se propõe a ir até a parte científica da coisa para poder explicar de maneira natural e não sobrenatural. Certamente, as explicações que vos acabo de dar nesta conversa longe estão de ser completas, mas sumárias, resumidas como são. Estou persuadido de que vos levarão a refletir e, se as circunstâncias vos fizerem testemunhar alguns fatos de manifestação, vê-los-eis com menor prevenção, porque possuireis uma base onde firmar o vosso raciocínio. Há duas coisas no espiritismo: a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Ora, eu sou todos os dias visitado por pessoas que ainda nada viram e creem tão firmemente como eu, pelo só estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório. O fundo é a doutrina, a ciência. Eles a veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo quanto pode satisfazer as suas aspirações interiores, à parte o fato das manifestações, do que concluem que, supondo não existissem as manifestações, a doutrina não deixaria de ser sempre a que melhor resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quantos me disseram que essas ideias estavam em germe no seu cérebro, conquanto em estado de confusão. O espiritismo veio coordená-las, dar-lhes corpo, e foi para eles como um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de O Livro dos Espíritos produziu. Acreditais que esse número seria o que é hoje, se nunca tivéssemos passado das mesas giratórias e falantes? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. Até a próxima!